Olá, meus amados, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série aqui no meu canal, canal do Felipe Figueira. Antes de começar, eu quero te agradecer demais por curtir esse vídeo, por compartilhar não só esse, mas todos os meus conteúdos. Eu faço isso aqui porque eu quero um Brasil melhor. Eu vejo um enorme potencial dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. E é por isso que eu decidi contar a minha experiência, o que eu aprendi nesses 20 anos de jornada. Eu tenho estudado o Brasil, não só daqui de dentro, mas também de fora, porque a gente só percebe a ilha depois que a gente sai dela. E com todo respeito a você e as pessoas que te ensinaram sobre o Brasil, existe uma história não contada, uma história que se repete de geração em geração, colocando pessoas para baixo, fazendo com que o brasileiro sinta aquela síndrome de vira-lata. Só que a história que eu tenho que te contar é outra história. É a história de um império. O Brasil nunca foi colônia. Isso aí é historinha. E para começar, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo para poder ilustrar tudo isso. Uma vez eu estava vendendo a minha moto, uma XT 225, linda. E na época eu queria R$ 1.500. Eu virei para o meu vizinho e aí meu vizinho olhou, começou a achar defeito. Ó, mas essa roda aqui tá com ferrugem aqui. Ah, mas esse guidão aqui está um pouquinho torto. A pintura dela não está muito boa. E ele começou a falar. Na época, essa moto valia em torno de R$ 2.000. Eu queria vender por 1.500 porque eu queria comprar uma outra moto. Então perceba, esse meu vizinho foi falando tão mal, que eu mesmo comecei a olhar para a moto e comecei a perceber, poxa, ela não vale isso tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: eu te ofereço R$ 500 agora. E por um segundo, eu pensei, eu acho que eu vou vender para ele. Só que a minha moto valia 3 vezes mais do que o que ele estava me ofertando. E aí eu parei, pensei e falei, olha, eu consigo vender essa moto por R$ 2.000. E eu falei para ele, não, obrigado. Essa simples história é o retrato do Brasil. Os nossos vizinhos, os vizinhos mais antigos, os vizinhos de outros continentes, vêm contando essa história para gente. Vem desdenhando, desmerecendo o Brasil. Olha, ao longo dessas 7 aulas aqui, eu vou te passar cada história que eu vivi em Nova York, que eu vivi aqui no Brasil, que assim vai mudar completamente a sua visão sobre o que é o Brasil. E é isso que a gente precisa nesse momento. Agora, dia 7 de setembro, nós vamos comemorar 200 anos da nossa independência. Mas eu tenho que te falar, desculpa, mas nós ainda não somos completamente independentes. Nós vamos comemorar a nossa independência no ato simbólico, e isso é maravilhoso. Só que nós ainda estamos presos numa armadilha mental de vizinhos que querem que a gente pense que o nosso valor é pequenininho. Quem desdenha quer comprar. Grava bem essa frase. Quem desdenha quer comprar. Uma pessoa que te coloca para baixo, ela quer parecer superior. Só que a gente não precisa colocar ninguém para baixo.
eu vou te contar a história do nosso império. Só que para a gente começar a falar sobre o Brasil, a gente tem que entender os ciclos históricos. E é disso que eu vou falar nessa aula aqui para você. Então, eu encontrei argumentos muito interessantes para que você receba informações que talvez você nunca tenha recebido. Você vai olhar através de um ponto de vista diferente. E um ponto de vista é só a vista de um ponto. Um ponto de vista é só a vista de um ponto. Nós temos várias opiniões e eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para passar a mensagem, mesmo porque a verdade é autoevidente. Você sabe quando é verdade e quando não é verdade. No fundo você sabe. Nós sempre sabemos a verdade. Só que nós nos deixamos enganar muitas vezes por esses vizinhos. Então, antes da gente começar a estudar o Brasil, nós temos que fazer, o caminho reverso. A pergunta que eu me faço diariamente é: onde eu quero chegar? E essa é a pergunta que você também deveria se fazer diariamente. Onde eu quero chegar? Porque é só sabendo para onde a gente está indo que a gente vai conseguir dar os passos certos, que a gente vai conseguir pensar da maneira correta, que a gente vai conseguir sentir da maneira correta. E infelizmente há algo de errado no reino da Dinamarca. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Essa é uma frase antiga. E há algo de podre também aqui no nosso Brasil. Essa história que tem sido contada por aí, que você ouviu que os seus pais replicaram para você quando você era pequeno, que o verde da bandeira é o verde das nossas matas e o amarelo é do sol, ou então o amarelo é da manga. Gente, olha, quanto mais eu estudo, mais eu percebo a manipulação desses vizinhos. Lembre-se, quem desdenha quer comprar. Então, para estudar o Brasil, eu tive que ir lá atrás. Por quê? Para chegar no futuro, nós temos que olhar para o passado, entender esse passado, fazer as modificações no tempo presente, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos editando a coletividade de milhões de brasileiros. Eu, você, todos nós unidos, vamos repaginar esse Brasil a partir da nossa mentalidade, a partir da história não contada. Então, eu só vou te pedir uma coisa nessa série: que você compartilhe esses vídeos com outros brasileiros, com outras pessoas, para que eles também possam ouvir um outro ponto de vista, ou a vista de um outro ponto. Eu comecei a estudar o Egito, eu estudei Grécia, eu estudei Roma e eu estudei os 5 impérios da era contemporânea. O primeiro império foi a Holanda. Os holandeses, a partir das invenções financeiras, tudo que a gente entende de mercado financeiro hoje foi desenvolvido, bolsa de valores, tudo isso foi desenvolvido pelos holandeses, que também se desenvolveram em várias áreas. Eu só estou pegando da era
contemporânea, tá? Mas tudo isso é uma réplica do que aconteceu no Egito, do que aconteceu em Grécia, né? Do que aconteceu em Roma, do que aconteceu no Império Otomano, do que aconteceu na China. Não desmereça a China. A China é uma potência e hoje a China já passou os Estados Unidos no ranking dos países mais ricos do mundo. A China hoje é o país mais rico do mundo, porque ela tem um PIB de aproximadamente 14 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm um PIB de 20 trilhões. Só que o que acontece? Esse ranking é baseado no dólar. Só que existe um outro ranking que se baseia no poder de compra. O poder de compra do chinês dentro da China é maior do que o poder de compra de um americano dentro dos Estados Unidos. A China é uma potência incrível. A gente vai falar um pouco sobre ela. Então, o primeiro império, quando eu falo império, gente, da era contemporânea, eu estou falando de um país que consegue transgredir, ultrapassar as suas fronteiras. E ele consegue alcançar vários países, levando a sua cultura, levando o seu estilo de vida. Então, o primeiro império foi a Holanda, que desenvolveu o sistema financeiro. E depois veio a Inglaterra. Então, sempre que a gente tem um país, um império, esse império ele não consegue se perpetuar no tempo, porque todos os impérios acabam. Isso faz parte da história. Foi assim com os faraós, foi assim na Grécia, foi assim em Roma, foi assim com o Império Bizantino, foi assim, né, com outros impérios. Então, tudo na natureza nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é o ciclo eterno. Nasce, cresce, reproduz e morre. Porque nós não somos, né, aqui na Terra eternos. O nosso espírito é eterno, mas nós necessitamos aprender com o passado. Então, o segundo império é o Império Inglês. A Inglaterra, através da tecnologia, todo império tem uma tecnologia. Uma tecnologia significa que você faz alguma coisa de uma forma melhor. Nós temos a tecnologia do celular, então nós nos comunicamos de uma forma melhor, de uma forma mais rápida. Nós estamos envolvidos com tecnologia. Tudo é tecnologia. Um aplicativo é uma tecnologia. Uma maneira que você inventa de modificar um processo ou um produto para adaptar e fazê-lo melhorar, fazer com que ele ganhe novas utilidades, é uma tecnologia. Então, os ingleses, através da tecnologia herdada dos holandeses, do mercado financeiro, presta atenção, um império sempre absorve a tecnologia do império passado. Então, os ingleses se aprofundaram no mercado financeiro, fizeram a revolução industrial, né? Tem uma frase que diz que o sol nunca se põe no Império Inglês, porque a Inglaterra tem tantas colônias, ela colonizou os Estados Unidos, ela colonizou a América do Sul, ela colonizou a África, ela colonizou a Oceania, ela colonizou a China, gente. Tudo isso era um império inglês, um império britânico. Não desmereça os interesses ingleses, porque eles estão em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Eu estava estudando
a história dos grandes empreendedores brasileiros e me deparei com a história do Barão de Mauá, Irineu Evangelista, e os interesses ingleses estão todos lá, estão fundamentalmente na nossa independência, porque os ingleses queriam nos vender máquinas. E uma história que eu lembro na 7ª série com o professor José da Conceição, lá no Colégio de Renovação Nova Iguaçu, foi que nessa época o Brasil, nas trocas comerciais, recebeu esquis e carteiras de dinheiro, uma carteira, né, como essa aqui. Só que nós não tínhamos dinheiro ainda, nós não tínhamos nota. Então, esses vizinhos sabem do nosso potencial. Está na hora de nós acordarmos. Veja o que está acontecendo com a Amazônia. Quem desdenha quer comprar. Preste atenção. Depois do nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte do Império Inglês, porque todo império é assim, nasce, cresce, reproduz e morre, seguindo o ciclo natural, nós temos o Império Americano. Os americanos vieram com a indústria bélica, vieram com tecnologias, vieram com a indústria automobilística, os carros da Ford, da GM. Os americanos vieram com a internet. E esse estilo de vida americano se propagou pelo mundo inteiro. O maior poderio americano ainda é o poderio bélico, porque os Estados Unidos têm bases em todos os países do mundo. Eles têm porta-aviões, caças. Você assistiu aí recentemente o filme Top Gun, que é maravilhoso? Então, os Estados Unidos se tornou o Big Brother, o irmão mais velho, inclusive dando mais da metade de todo o dinheiro que vai para a ONU. As Nações Unidas, onde eu trabalhei, são um braço esquerdo e direito dos Estados Unidos. A ONU foi criada justamente para mediar esses conflitos, não para governar sobre os países, embora isso esteja acontecendo. É muito perigoso esse jogo de interesses e de soberania nacional. O Brasil é um país soberano, mas que ainda não é um país independente. Nós devemos juros e muitos juros para bancos internacionais. Nós temos uma dívida externa e também uma dívida interna. Depois dos Estados Unidos, que já está em declínio, porque os Estados Unidos está se implodindo por dentro, culturalmente o país está rachado. Na Califórnia, nunca houve tantas pessoas morando nas ruas. O sonho americano de ter a casa própria se tornou um pesadelo, porque eles fizeram lá uma hipoteca reversa, reverse mortgage. E os americanos vivem um estilo de vida fantástico. Os Estados Unidos ainda é um grande país e eu amo os Estados Unidos, eu amo a mentalidade do americano. Mesmo porque eu morei em Nova York durante 7 anos e eu estudo essas relações do Brasil, Estados Unidos e do mundo há pelo menos 20 anos, desde que eu fui para lá no dia 4 de setembro de 2001. E no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu o atentado e eu estava a 2 quarteirões do World Trade Center. Mas essa é uma outra história, eu fiz uma série só sobre isso. Vou ver se eu deixo o link aqui para você.
Eu fiz uma série comemorando esses 20 anos, tá? Mas então, voltando, nós temos o Império Holandês, o Império Britânico, o Império Americano e agora nós estamos nessa virada para o Império Chinês. E depois do Império Chinês vem o Império Brasileiro. Pode duvidar, pode rir, mas o nosso destino já foi traçado. E o nosso destino é ser uma potência mundial, é ser um grande país, porque nós temos comida, nós temos energia e nós temos pessoas de bem, pessoas de bom coração. Embora nós tenhamos muitos ratos na República, nós ainda temos um enorme potencial. E eu vejo isso quando eu analiso os números, quando eu analiso a economia, quando eu analiso a política. Então, esse império chinês está começando a ultrapassar. Então, um império nasce, cresce, reproduz e morre. Depois vem o outro império. Holanda, Grã-Bretanha, Reino Unido, Estados Unidos, China e Brasil. Tá? A China hoje faz comércio com o mundo inteiro. Ela tem uma estratégia de usar a tecnologia nas construções, a tecnologia nos aplicativos, no AliExpress, Alibaba. Os chineses construíram zonas comerciais, né? Centros, eixos que ligam o país inteiro, e é tudo a trem-bala. Os chineses são muito esforçados, são muito produtivos, eles trabalham muito e eles têm pessoas com visão, pessoas que sabem onde o país precisa chegar. Eu não vou discutir aqui a questão política do socialismo, porque o objetivo não é falar sobre a China. Eu posso fazer isso em outro curso, mas eu quero falar aqui do Brasil e o que a gente precisa herdar disso. Você lembra que eu falei que nós temos os ciclos e acontece fundamentalmente assim: homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Nós vivemos aqui no Brasil, em verdade, tempos apocalípticos. Quando eu era criança, eu lembro que meu pai tinha que comprar o bastante para poder estocar. Você que está assistindo esse vídeo aí provavelmente não lembra dessa época, mas a gente tinha uma inflação aí, né, de 1000%, uma coisa absurda. Então, nós já passamos essa fase. A gente tem que analisar a história de uma forma um pouco distante, mais reflexiva e não tão apaixonada. Sabe esse lance que a gente está vivendo aí, né? Eu tô do lado esquerdo, eu tô do lado direito, e a pessoa fica brigando e ninguém pensa. O que nós precisamos, enquanto brasileiros, é de consciência. Nós precisamos de razão. O brasileiro, ele é muito apaixonado, ele é muito sanguíneo. Isso é bom se a gente souber canalizar, se a gente souber direcionar. Você imagina se a gente fosse discutir, ou se as torcidas organizadas fossem
discutir assuntos que realmente valem a pena, como a reforma tributária, como a reforma eleitoral, como a organização do Estado. E é isso que a gente tem que fazer. Mas a revolução sempre começa dentro de cada um de nós. Então, o que a gente vive hoje é um período de turbulência global. Só que o brasileiro médio não tem esse conhecimento sobre outros países. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu já te contei que eu fiz faculdade e mestrado lá em Nova York, na Pace University. E teve uma vez que eu fiz uma aula de América Latina. Vou eu lá me inscrever na aula de América Latina, eu pensei, poxa, a história americana eu já conheço, a história francesa, né, eu conheço um pouco, mas eu não conheço nada da história da América Latina. Nada. Eu peguei lá, América Latina, eu falei, legal. Me inscrevi. E o professor americano começou a dar a aula. E aí, eram 4 aulas, a gente tem um outline, um syllabus, que é a diretriz, né, do que o professor tem que dar em tal aula. E o professor nunca seguia aquilo. Ele deu o semestre inteiro o ponto de vista americano na luta contra Fidel Castro, no Cuba Missile Crisis, a crise de mísseis de Cuba. Ele só falou isso. E estava escrito lá, Peru, Colômbia, Venezuela. Eu estava doido para estudar aquilo. Doido para estudar porque realmente eu não conhecia. Só que o ponto de vista dos nossos vizinhos serve para influenciar a nossa visão sobre nós mesmos. Duvide de quem duvida de você. Duvida. Duvida. Quem desdenha quer comprar. A nossa Amazônia está aí? Está cheio de arara. Está cheio de pantera. De ouro e de diamante. De nióbio. Que os nossos vizinhos querem proteger. Então, é assim que funciona na história. E você corrompe um povo, e os Estados Unidos passou por isso, de dentro para fora. É muito mais fácil e mais barato implodir um país através de fake news, através de perseguição política, através de informações que são veiculadas e dessa máscara que se tornou a nossa grande mídia. Então, faça um favor para você, para os seus filhos e netos, para de ver TV. Busque canais alternativos. Porque esses canais ainda têm a liberdade de te passar as informações corretas, como esse canal aqui. Outros canais já estão comprometidos. Você não vai poder falar mal ou falar o que você quer. É por isso que eu já percebi há algum tempo que eu preciso me tornar independente. Independente, principalmente financeiramente, para que eu possa compartilhar essas informações com vocês. Então, existe esse ciclo dos impérios. Tá? Todo império nasce, cresce, se reproduz, ele expande e depois ele morre. Nenhum império fica para sempre. E tem sido assim desde o Egito, né? Grécia, Roma, Império Otomano. Tem sido assim na era contemporânea, né? O primeiro Holanda, depois Reino Unido, depois Estados Unidos, agora a China. E eu estou passando essa mensagem para você que é para a gente se ligar.
porque o próximo somos nós. E o que você está fazendo para se preparar para o futuro? Você está se tornando uma pessoa forte? Forte e flexível ao mesmo tempo? Gostou dessa aula? Compartilha com alguém e vamos falar sobre a nossa sequência de erros e acertos na próxima aula. Gratidão, beijo!